E aí, como vai você? Em 2018, esse cara chamado Lucaus lançou essa mixtape chamada Jisatsu, que é composta por essas três músicas aqui, que é o Eu Sou Mulher Parte 2, ahn, Se Eu Morrer Menos Um, e A Vida é Como Uma Festa, Eu Não Fui Convidado, que essa é especialmente boa. Mas a gente não tá aqui pra falar propriamente disso hoje, a gente tá aqui pra falar sobre todo o legado que isso deixou, e por que eu considero essa a tríade perfeita da música triste nacional. É isso, você está no Codex Inutilizado e vamos nessa. Bom, espero que você esteja bem acomodado, porque o papo vai ser longo. Mas eu não quero só chegar aqui e fazer uma crítica muito embasada sobre as músicas, como um crítico sério de música faria, porque na verdade eu nem tenho informação pra isso, eu nem tenho capacidade de fazer uma crítica séria de música. Sério, o meu estilo de música é um tanto quanto duvidoso quando você pensa no todo, então eu não tô aqui pra falar sobre aspectos técnicos de vocal, timbre ou nada disso. A gente tá aqui mesmo pra falar sobre a emoção que essa música passa. Recentemente eu tive passando por um estado de depressão muito grande e eu voltei a ouvir algumas músicas que eu tava um bom tempo atrás que eu tinha parado. E essas três músicas estavam. E esse álbum, o Jizatsu, tava no meio. E, bom, depois que eu descobri que foi tirado do Spotify pelo próprio Locals, depois da nova fase dele, eu fiquei me perguntando por que disso. E, ok, tudo bem, pode não trazer boas memórias pro próprio Lucas, ou, ou talvez nem se encaixe mais no tipo de trabalho que ele faz com o Deathloop hoje em dia. Bom, pausa aqui pra falar que é sobre o trabalho que ele faz com o Lucaus e não com o Deathloop. Na hora de ler o roteiro eu acabei lendo errado, então sinto muito, mas tá aí o parêntese. Mas eu tinha um carinho especial por esse álbum e eu tinha salvo ele muito tempo atrás no meu HD do computador, então vamos lá procurar. Nessa mixtape eu não consigo desvencilhar a estética dela. Quando os caras faziam set trap dos Estados Unidos nos anos de 2016, 2017 por aí. Principalmente da sonoridade do Lil Peep ou do X. E não tem nada a ver um com o outro. Acredite, não tem literalmente nada a ver com eles. Mas a estética de sonoridade do álbum me trouxe, sei lá, uma familiaridade. É como se todos pertencessem a, tipo, o mesmo estilo. É como se todos pertencessem a, tipo, mesmo grupo, só que cada um tem a sua distinção. E eu achei muito incrível o Lucas ter trabalhado isso. Mas eu falei isso agora pra gente chegar no ponto um dos pontos mais importantes pra esse vídeo. O que é o sentimento que ele passa? Que as três músicas em conjunto passam? As três músicas em conjunto passam o sentimento de um cara miserável. Um cara que já não tem mais nada pra se fazer na vida, um sentido próprio pra continuar vivo, propriamente dito. Durante as três músicas, o personagem do Lucas ele flerta a todo tempo com o suicídio. E essa nem sequer é o tipo de música que eu consideraria do Lucas, sabe? O próprio Lucas já disse que o Lucas é um cara que faz músicas satíricas. Então, colocar todo o fardo de ter feito uma mixtape inteira na época do personagem Lucas, totalmente voltada pro um tom mais sad, é de se pensar que não foi o próprio personagem do Lucas que escreveu, embora as músicas estejam no nome dele, e sim foi uma versão do Lucas, ou talvez uma das primeiras versões do Luke que tenham feito isso. Pelo menos é o que eu consigo encaixar melhor. Tanto que uma das primeiras músicas do Deathloop, que é o Quase Morri Tentando Ser Feliz, poderia se encaixar muito bem no meio dessa mix, porque a sonoridade dela, estilo de voz, estilo de música, é bem parecida, embora esteja um tanto quanto mais avançado. Mas voltando alguns passos atrás. Toda a sensação e impressão que você tem ouvindo esse álbum é que você está ouvindo um cara miserável, que não tem mais nada a perder, falando sobre sua vida. Falando sobre como a vida dele é como uma festa que ele nem sequer foi convidado. Se ele já estivesse tão depressivo que nem fizesse mais sentido o fato de ele estar vivo. Tanto que ele fala, eu já pensei nesse caô de suicídio. Talvez funcionaria como exílio.
E outra questão interessante que eu acho que seria bom colocar seria a solidão dele. Hoje em dia, todo mundo tá solitário. A solidão urbana se virou um problema imensurável. E eu não consigo lembrar de qual foi a última vez que eu não me senti solitário, mas uma das paradas que mais rola é a solidão exacerbada, a solidão exagerada de alguns pontos da vida. E uma coisa que eu consegui me identificar muito, principalmente nessa tentativa de reescutar o Jizatsu, foi na frase do mais um dia dos namorados e eu sozinho. E, ok, isso talvez fosse normal, mas é que tá. Você consegue enxergar o personagem do Lucas, o personagem Lucaus nessa mixtape, como um cara totalmente, além de esgotado mentalmente, esgotado em todos os pontos. Você sente ele solitário, você sente ele longe, você sente ele quase que isolado do resto do mundo. Quase como se ele estivesse funcionando em um outro aspecto do mundo, em outra realidade, em outro nível de consciência. E eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Ok, não dá pra falar com exatidão o que o Lucas pensou com essa mix. Até mesmo porque eu não falei com ele, e tudo isso aqui não passa de uma especulação da minha parte, com coisas que eu mesmo senti escutando ela, e tentando traduzir isso um pouco pra outra pessoa, sabe? Eu acho que uma das formas mais fáceis de se compreender alguma coisa é falando sobre ela. Essa mix foi claramente feita por um solitário, por um cara triste, por um cara renegado da sociedade, por um cara nas últimas expectativas de esperança pra outra pessoa assim. E ver a mudança que o Lucas fez dessa época de 2018 pra época de, por exemplo, músicas por exemplo, da época da mixtape, músicas melancólicas para Multidões Miseráveis, é espetacular. Você percebe que ela ainda tem aquele mesmo sentimento de solidão, de nada mais faz sentido, de falta de sentido na vida, mas levando isso a um novo aspecto, a um novo espectro de sonoridade completo. Você percebe que o estilo vocal dele melhorou, você percebe que a composição de letras dele tá muito melhor. Então, por mais que eu tenha um baita carinho por esse álbum e ele vai sempre me acompanhar nos meus momentos mais tristes, bom, eu acho que a evolução de todo artista é excepcionalmente boa. E, bom, só resta a gente esperar pra ver o que vai sair depois. Dito isso, não se mate, caso esteja triste, vai lá tomar um Rivotril e acho que a gente se vê outro dia.